Programa Red Zone. Fala, galera do Red Zone, e aí, como vocês estão? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, e não importa onde esteja, o importante é que você está aqui com a gente para mais um programa do Red Zone. Esse é o 199, hein? Semana que vem a gente arredonda duzentão, hein? Duzentão sem dó. Pois é, sejam bem-vindos para mais essa etapa do Red Zone, contando um monte de milonga, um monte de rolo, os papinhos de furado que nós não fomos atacados e tá tudo certo, né? Que a gente tá cansado de mostrar, a gente traz aqui para vocês verem que ainda tem muito picareta por aí. Mas, independente disso, sejam bem-vindos e do meu lado tá Fernanda Mate. Vamos trazer luz aos cantos mais escuros da Dark Web, num programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém, sem nunca perder aquela dose de polêmica e acidez. Boa noite. Meus fofos, o negócio tá que tá. E qual que é a frase da semana, Mate? Já mete no peito de todo mundo a super frase da semana aqui que o povo merece. A segurança na era digital é uma dança entre a fragilidade da confiança humana e a resistência implacável da tecnologia. Proteger o que importa exige estar sempre alerta, pois a vulnerabilidade é a única certeza constante. Cara, é quase confuso isso aí, hein? Veio Dá dos até para fundos. fazer Dá. Dá para fazer videozinho dançando a vulnerabilidade com cara de sei lá e pulando. Bom, eu já tô vendo que o negócio tá pipocando aqui, que não sei o quê, eu não vou nem esquentar a cabeça, que eu já esquentei a cabeça o dia inteiro hoje demais, cara. Eu não vou esquentar mais minha cabeça, não. Eu tô só pó da jabiroca. Eu andei na terça-feira 37 quilômetros, na quarta 18 quilômetros e na quinta eu parei com 7,5, né? Parece que minha perna ficou lá na Expo Transamérica, eu preciso voltar lá para buscar mais tarde, ou no próximo eu vou arrumar aqueles carrinhos de supermercado de velho, sabe? Que vai andando com as coisas assim, eu boto os adesivos, um computador ali, uma câmera, vou andando no evento, falo que não dá mais para andar, e vou andando, filmando, buzinando, tirando foto, é uma puta sacada isso daí, viu, cara? Galera, né? 11ª, se eu não estou enganado, do Mindsec. Muita gente está falando um monte de coisa e muita gente está falando um monte de coisa que não tem muito a ver. Mas vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, né? O evento eu achei que estava muito mais organizado que as outras vezes. Organizado não das pessoas que organizam, isso sempre foi bom. A Flipside sempre trabalhou muito bem nesse ponto, mas organizado em termos espaciais. Então você via que entre os estandes existia mais espaço, com os mesmos 150, 180, se não me engano, patrocinadores que estavam lá dentro. Então, assim, todas as marcas ficaram em boa evidência, não houve gente escondida, virada para a parede, que nem aconteceu uma gafezinha no ano passado, não teve pequeno misturando com grande sem ter atenção devida. Eu achei muito bem distribuídos os estandes. Segunda coisa, muito mais investimento no visual. Muito visual. Os estandes estavam bonitos mesmo. Muito LED, muita cor. O da Kaspersky tinha 2 andares, né? Acho que o da Segura também tinha 2 andares. Tinham vários que tinham os mezaninos. Animal, cara. Animal. Fizeram uns estandes que eu vou falar para você de responsa. Muito mais palestra, muito mais organização para a parte de quem tinha o restaurante funcionando a todo vapor, todos os dias, para quem quisesse, os convidados, ou do clube
do Mindset, que tinha os vouchers, e as pessoas que queriam comer podiam pagar na hora e participar desse restaurante. Que mais? Organização assim, de espaço entre os estandes, achei muito legal, como eu falei, é o que mais me chamou a atenção. Os palcos, assuntos, tudo bem distribuído, achei bem legal mesmo. Vamos lá falar que até o nosso amigo o Coisa colocou aqui sobre negócio de entrada. A gente já vai para o lado da segurança. Disseram para nós que haveriam câmeras, só que não houve as câmeras na entrada. Porém, eles estavam pedindo documento com foto e comparava todos os dias o documento com o crachá. Então, aquele negócio de largar crachá na mão de outro, eu não vi rolar, não. Entendeu? Então, isso eu não vi acontecer. Mas, enfim, é uma parte que a gente está vendo. Estacionamento, eu nem sabia que tinha tanto espaço para estacionar dentro daquele lugar, como a gente viu. Tem uma parte subsolo que é gigantesca, que eu não conhecia, né? E lotou. Tá? O Almaty vai até falar uns números para vocês aí. Lotou. Então, assim, para nós foi muito bom. Né? Tivemos muitas pessoas, muito contato. Tem os caras contando as mentiras de sempre? Sempre tem. Né? Tem aqueles que não se sustentam? Sempre tem. O cara tá vendendo. Né? Então, assim, cabe a você cair no canto da sereia ou não. Mas, independente disso, foi um baita do evento. Suas opiniões, Almaty? Concordo com a parte do distribuído. Eu, particularmente, eu não gosto daquele formato de palestra onde você fala para os caras com fone de ouvido. Eu não gosto, tá? Opinião minha, particular minha. Eu acho que se a pessoa ela tem um objetivo, ela fala assim, como é que eu amadureço a minha empresa em termos de segurança para o ano que vem, o Mindsec seria o ponto de parada aonde o cara consegue achar as soluções total, a solução de endpoint, a outra camada, a próxima camada, o DLP, o XDR, ABC, ADR, DDR, XDR, FDR, todas as encontrava letras... até CISO, né, cara? Até CISO era capaz de encontrar lá. Exatamente, né? Como é que chama? Além do CISO, outro, o BISO. Não, a coisa dos dados lá, como é que chama? O LGPD. DPO. Não, que também não existe, né? Então, o negócio estava... Cara, se souber aproveitar o evento bem, tá? Consegue aproveitar muito bem. Não é um evento para ficar pegando brinde. Tem brinde? Tem brinde, tá? Mas não é o evento dos brindes. Beleza, sair com 10 sacolas, 4 chaveiros, 4 balinhas para mascar depois. Não é evento para esse tipo de coisa. É evento exatamente para entender tecnologias, conhecer fornecedores, rever amigos e fazer novos amigos. Quando você fala de ir lá encontrar tudo, esse ano, mais do que nunca, eu percebi isso. Você encontrava até coisas novas no mercado que você não ouve falar todo dia, né? Como uma empresa de Israel vir até o Brasil e lançar um produto só para cuidar de forma automatizada de AD. Isso é um negócio que chama atenção. Outra empresa faz o inverso do Mitre, né? O Mitre normal e o Mitre Arc ainda junta com o CyberKill Chain para tratar risco de negócio. Então, assim, tinham ideias novas muito boas. Tinham ideias corriqueiras, maçantes, ultrapassadas, mas estava lá. Então, se o cara procurou, ele encontrou e ele vai conseguir ter. Não importa se está certo, se está errado, se é problema de quem está comprando. Né?
Mas a gama do produto, do mais simples ao mais complexo, me lembrou uma Fenasoft das antigas, porque tinha variedade. Tinha variedade absurda. E o que eu percebi também, que você tocou no assunto dos brindes, Amati, eu vi muita gente falando que os brindes estavam mais simples. E realmente estavam mais simples, porque a proposta foi um pouco diferente para esse ano, né? Bem focada em abranger informação e ofertar coisas diferentes. A No Before, que todo mundo está cansado de saber o que ela faz, tinham produtos novos. Né? A iTrust, que faz ISAM, né? Tinha produtos novos. Né? Você via na Shield, tinha um portfólio mais alongado de informações. A WIS, junto com a IBM, tinha Tóquio Marine fazendo seguros voltados para a informática dentro do local. Então, assim, eu achei que estava muito mais abrangente. Isso é fato. Fato mesmo, você está corretíssimo. Né? Network, cara, tinha gente do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. Né? Tinha gente da Comparte lá, a Nádia estava por lá. O pessoal da Cognitus também, eu vi gente dos Estados Unidos, aí tinha muita coisa legal, né? E aí falar, mas tinha mais do mesmo. Claro, nós falamos de novo, tinha para todos os gostos. Né? Quantidade de gente pra caramba, tava batendo quase 10 mil por dia. Né? Então é muita gente, não é verdade? E é isso. É isso, né? A abrangência estava muito grande. Tá? Eu vi que o Euclides até colocou aqui que teve negócio do negócio da entrada, não sei, eu não sei em que ponto que eu preciso entender, tá, Euclides? Eu não sei se na compra, porque na passagem era assim, era o cara crachá, velho, e documento. Aí eu pensei que ia ser mais tecnológico, mas não estava assim, não. Cara crachá, documento, e daí tinha o cara com o detetor de metal. Mas o cara detetor de metal passei com meu flipper, passei com canivete. Grande coisa, né? Não sei. Né? Mas é isso. Muita gente. E fora de lá? Pô, fora de lá teve muito patrocinador se mexendo, fazendo coisas acontecerem. Eles diminuíram o horário do Oba-Oba, que ficava anteriormente entre 6 e 10 horas, eram 4 horas de happy hour, e aí reduziram para 2 horas. Então, das 6h10 às 8h10 era o happy hour. Por quê? Por que isso? Muita gente que trabalha no evento, para você ter o seu bem-estar, limpando o banheiro, trocando as coisas, lixeira, monta, desmonta, eletricista em plantão, segurança, tudo. Se o cara fica lá até 11 horas, quando está todo mundo saindo, ele vai ter que dar uma geral naquilo e vai ficar pelo menos 2 horas lá. Aí saía 1 da manhã para estar de volta lá às 6h30, começa a ficar complexo essa situação, não é verdade? Então, eles diminuíram para terminar às 8 os happy hours, e aí que vão as festas externas, happy hours e outros locais fechados. Beleza? Aí... Bom, depois fala com a gente, Vitão. A gente quer ver isso aí depois, tá bom? Mas, enfim, vamos quer mais falar mais alguma coisa? Acho que a gente tocou no geral de tudo. Acho que isso, assim, uma coisa interessante é o seguinte, eu conversei com algumas pessoas de empresas americanas, né, que comentaram comigo o seguinte, os gringos não têm noção do tamanho do Brasil, e o pessoal falou, vá no evento para ver, e o cara pediu desculpa depois e falou, não tinha ideia do tamanho do Brasil e do tamanho desse tipo de evento que vocês têm aqui, né? Então, eu acho que a gente não está deixando nada a dever para lado nenhum. E se a pessoa estiver reclamando de brinde, pode ir na 25 de março depois, tá? E resolve o problema e compra tudo lá.
Eu conversei um tempinho com o Gary McGraw, né, que deu palestra lá, e ele falou que a primeira vez que ele veio no Brasil foi em 2003, foi há 22 anos atrás. E ele comparando o que ele viu aqui em 2003 para hoje, ele percebe um avanço absurdo que deixa muito evento no próprio Estados Unidos para trás de uma Mindsec. Isso foi palavras da boca dele, em termos de organização, em termos de pluralidade de informações, né? Diferentes níveis de produtos e provedores de serviço, ele ficou bastante assustado. Inclusive, como ele estava falando da parte de Learning Machine e tudo, ele disse que nem imaginava o quanto nós estávamos conhecedores do assunto, porque todo mundo entendia o que ele estava explicando e as perguntas foram, assim, ótimas. Então isso é reflexo de um crescimento que está mais do que comprovado que vem acontecendo. Isso é verdade. Bom, vamos falar das nossas notícias agora. De cara, a gente já começa uma da Microsoft, que é, no mínimo, preocupante. Recentemente, né, a gente falou, acho que um mês atrás, no máximo, de um problema que estava tendo com o Exchange da Microsoft, né, servidores Exchange, dos mais antigos, que não conseguem fazer atualizações, e isso estava impactando, inclusive, ações do próprio SharePoint e outras coisas do Windows. Pois daqui 30 dias, Exchange 2016 e 2019 não vão ter mais suporte. Então, muita solução que foi colocada para o público passado, que eles tinham usar a versão 2016 e 2019, já começou a ficar rasa, porque já vai cortar o suporte para isso também. Mas a Microsoft vende suporte separado. Custa, você pode ter, mas isso não quer dizer que você não continua em perigo, né? A gente sempre fala, end of life. A gente tem que aprender mais com isso, né, Amado? Tá demais, né, cara? Olha, eu trouxe isso aqui exatamente por causa disso, né? Me chama atenção esse tipo de coisa. O pessoal tá alertando mais uma vez que vão chegar ao fim do suporte estendido. Então já acabou lá atrás, o cara já entrou na prorrogação, entendeu? E agora vai acabar a prorrogação. E não adianta, tá? Pô, tá bom. Você vai ficar só sem atualização de segurança, as correções do bug e suporte técnico, né? Quem é que precisa disso? Depois acontece um vazamento, os caras são invadidos e aparece chorando, aparece como coitadinho da história, né? Daí assim, tá lá. Microsoft recomenda que migre por Exchange Online, que é parte do Office 365. Existe uma recomendação. Só que, cara, se o nego não fez isso até agora, 10 anos de diferença do produto. Sério mesmo, cara? E daí, assim, o final da mensagem, da notícia, Alexandre, me deixa mais preocupado ainda. Usuários de versões antigas, como o Exchange 2013, deve removê-lo antes de atualizar para a versão mais recente. Cara, você está rodando em cima do quê? Do Windows XP? Cara, poxa vida, né? Então é assim, mais uma vez, as notícias aparecem, as empresas comunicam e quem está na ponta não faz absolutamente nada. Porque senão não precisava desse tipo de alerta. Eu acho que tinha que ter o... Como é que fala? O lance da obsolescência programada, né? No contrato. Meu amigo, dia... né? Como é que é? 1º de janeiro do ano 2000 para de funcionar. Você entendeu? Eu não sei o que é tanta teimosia para dar empurradinha para frente, cara. Se você depende de um carro, que você conserta o motor e ele quebra toda hora,
você chega e fala, não dá mais. Você vende para o ferro velho, compra uma bicicleta, compra uma moto, troca de carro, porque você não consegue mais utilizar aquilo. Você está gastando mais em manutenção do que no próprio veículo. Isso é claro. Se uma batedeira elétrica começa a pifar, você vende, joga fora, compra outra. Se uma TV começa a aparecer umas faixas preta, verde, laranja, cor-de-rosa na tela, você compra outro. Você quebra a tela do seu celular, você compra outro, né? As proporções devidas sejam assim consideradas, mas é o mesmo tipo de trato. Qual que é a dificuldade de entender isso? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. E outra, você perde o seu celular, suas coisas, problema seu, velho. Agora, quando você perde, tem um problema com exchange, que está todos os seus dados, histórico, acesso, você está a sua empresa, seu ganha-pão dos seus funcionários, colocar muita coisa na janela além da cara, né, Amati? É uma exposição um pouco exagerada, cara. Fazer o quê, né? Cara, de novo, Alexandre. Ai, os sinais existem. As pessoas é que não sabem ler esses sinais. Falando em sinal, né? Não ensinar você tomar o sinal, né? que é bom também. A Land Rover informou que vai ficar mais uma semana com sua produção parada. Mas por que está parada a produção da Land Rover? Bom, no final de agosto, eles tiveram um cyberataque que quem chamou a atenção é Scatter, sei lá o quê, quer ver? Scatter Lapsus Hunters, né? O criminoso que se denominou dessa forma, foi lá, disse que eu que fiz o ataque, roubei dado pra caramba internos da Land Rover. Land Rover JLR, é Jaguar Land Rover, né? E parou tudo, eles preferiram desligar e parar a produção, entender o que estava acontecendo para poder voltar. Pois é, já está aí 2 semanas, está indo para a terceira. Eles estão estendendo o tempo de offline. Agora a coisa deve estar feia. Se isso está acontecendo, a coisa deve estar feia, né? A questão é o quanto isso impactou pessoas. Né? A empresa, a gente já sabe que está extremamente impactada. Pessoas ainda não está claro. Daqui a pouco começa a aparecer mais historinha pelo ar, né? Não vai demorar muito, né, Mate? Manja como é que é, né? Alguém não quer que apareça para não ficar queimado no mercado, mas quanto mais nega, mais dor de cabeça dá. E, cara, pelo jeito, para ficar mais uma semana paralisada a produção, é porque alguma coisa muito bizarra aconteceu. E muito bizarra mesmo. Porque se aconteceu no final de agosto, a gente está quase no final de setembro, né? Foi grave. Foi grave. E a gente vê uma fábrica de automotivo parar a produção, parar tudo, é mais grave ainda, né? Que aí tem mais coisa mal contada. Eu não acredito que seja só problema de produção. Deve ter esticado a perninha para outros terrenos, vamos dizer assim, não é verdade, cara? Tá bravo isso aí, né? O que agora vai acontecer, né? O que deve estar acontecendo é que eles estão tentando investigar para descobrir o tamanho da dor de cabeça. E daí aquela velha história, no logs, no crimes. Se eles não tiverem log, se eles não tiverem informação, eles não conseguem saber o que aconteceu. E daí, o viver na incerteza é muito pior, que é esse cenário que, para mim, aparenta estar sendo desenhado aqui. Tá estranho. Mas vamos continuar olhando. Mas que tá estranho, tá. Isso tá feio mesmo. Quer mais problema? Então vamos falar do FBI. Os criminosos estão utilizando informações do FBI para tirar informações das pessoas. Como assim? Impersonificação, né?
cara tá dizendo, olha o site do FBI, olha o e-mail do FBI, tem gente passando informação para os bandidos, cara. É dado pessoal, né? Nome, endereço, telefone, informação bancária, e com pequenos detalhes que eles mudam na URL do FBI. A FBI, eu não preciso prestar atenção. Não, você tem que prestar atenção sempre. Se você está clicando em alguma coisa, você tem que prestar atenção sempre. Aí o FBI está avisando, www.ic3.gov. Esse é o site que nós estamos utilizando. Qualquer outra coisa, pulem fora. Tomem cuidado, né? Existe muito problema que o próprio usuário cria. Está sendo avisado, está sendo informado, perceberam que tem gente fazendo coisa errada. É óbvio que vai ter takedown, vai ter investigação, vão analisar tudo. Mas, gente, prestar atenção, né? Porque Olha, FBI é intocável. não, vamos lá. Existem vários cenários aqui. O mais interessante é o seguinte: pensa bem. Você recebe um e-mail falando, você foi multado, tá? E você passou no sinal vermelho. Você fala, realmente, eu ando desatento, eu posso ter passado no sinal vermelho. Agora, pensa bem, você recebe um e-mail do FBI falando que você está sendo procurado. Cara, você fala, descobriram. Agora descobriram tudo. Vou clicar lá para ficar livre, né? Cara, é só o cara que está se sentindo culpado. O que acontece? IC3 é Internet Crime Compliance Center, né? E daí eles fizeram o quê? IC3A.com, ICC3.live, registraram um monte de domínio, fizeram o site, mandaram, falou, eu sou o FBI, entra aí, né? E paga. E um monte de gente deve ter clicado e deve ter caído. Cara, e esse aqui foi fácil, hein? Esse aqui foi simples, né? Mas o que mostra para mim mais um cenário que é a da negada de eu não tô nem aí a sua hierarquia. Você pode ser um varejista, você pode ser um feirante, ou você pode ser o FBI, né? Eu, como bandido, não tô nem aí e vou fazer fraude relacionado com o FBI também. Cara, os caras são muito cretinos, não é possível. Sabe o que mais me assusta? É como os caras conseguem registrar esses domínios, cara. Porque registrou na Malásia. Cara, velho, vamos acabar com essa palhaçada, cara. Eu fico pensando quanto que a CertBR trabalha com o mundo para tentar diminuir isso, né, cara? Mas eu acho que assim, alguns nomes, tá? Aqui não está claramente escrito FBI, e daí, assim, os caras pegaram uma variação, né? IC3, ICC3. O cara podia fazer ICC e alguém falar que era uma sigla totalmente diferente, né? Então, eu acho que esse é um grande problema, que sigla pode ser qualquer coisa, ou, né, se você não colocar a sigla no contexto certo, a sigla ela pode ser qualquer coisa. É fogo, cara. Tem que estar ligado o tempo todo. Vagabundo encostou, pronto, já está sugando sua alma, cara. É impressionante, cara. Tá aí o aviso. Prestem atenção, não é só FBI, qualquer coisa, gente. INSS, banco, né? Cara, a quermesse da igreja na esquina pode dar balão? Pode. A gente já falou no Rio de Janeiro dos QR Code dando balão dos cardápios do povo. O povo saia colando QR Code, pague por Pix. O cara via a conta, chegava pro garçom e falava, eu paguei no Pix. Peraí, não tenho nada marcado aqui. O Pix é do vagabundo que foi lá, meteu adesivo em cima do cardápio, cara. É mole um negócio desse. Então, assim, tem que estar ligado o tempo todo mesmo, tá? Agora, olha o nível das loucuras como são. Olha isso. A WatchGuard, né? A WatchGuard, ele avisou de uma vulnerabilidade crítica e divulgou uma atualização para corrigir esse problema de execução remota de código. Ai, que lindo, maravilhoso, né? Que afetava os firewalls da Firebox. Pois é, aí o cara vai lá, olha aqui, presta atenção, tá aqui o negócio,
vocês podem ter problemas com o Firebox. Aí o firmware OS, né? Tá falando tudo que tem que ser alterado. Falou o tipo de VPN que tá usando. Explicou tudo, cara. Fala qual que é os fireware, né? Que é o... Tá susto, cara. O telefone tava, não baixei, deu um maior pulo aqui. O fireware OS 11x, 12x, 2005.1, aí tem lá todas as disponibilidades à disposição, né? As atualizações desse. Cara, quanto que vocês querem apostar que daqui 2, 3 semanas a gente vai falar de novo da WatchGuard? A gente tá vendo isso se repetir desde o começo desse ano, cara. A gente já tá indo pro último trimestre. Eu nunca vi um ano tão zoado, com tanto patch e atualização e que com tanta demora de ação. A Salesforce já passou 4 meses, os caras ainda estão correndo que nem cachorro atrás do rabo. Tá? Problema que teve no Citrix já passou também uns 5 meses, o povo está correndo até agora atrás do problema. O SharePoint já tem 7 meses, os caras ainda estão correndo atrás do problema. Quanto vocês querem apostar? Que é o caso de, porra, a gente está falando de firewall, velho. E quanto você quer apostar que isso aí vai estourar a bomba em algum lugar aí, na Mate? Quer apostar? Eu não tenho coragem de apostar. Bet. Vamos fazer a BetByte, cara. Olha que ideia legal. A gente pode fazer a BetByte. Só aposta sobre crimes de cibersegurança. Olha que ideia legal. Cara, a gente podia fazer, como é que chama? Cartão de bingo. As pessoas, né? É tudo diferente e depende da notícia. O cara carimba. Se o cara conseguir fazer o cartão cheio, ganha o prêmio depois, entendeu? Ale, vamos lá. Sempre que tem uma vulnerabilidade em um equipamento, principalmente como esse, é o lance que me assusta. Então, temos uma vulnerabilidade crítica num firewall, alguma coisa que fica na janela aonde o criminoso pode ter acesso, tá? É aí que me assusta muito mais. Tá? Tá bom. Tem fatores, tem configurações específicas, etc, 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 etc. A recomendação é a mesma. Siga o mantra, atualiza, né? Então, não tem jeito. Recomenda que administradores prossigam com atualizações, né? Não tem jeito, cara, não tem. Eu não sei, eu realmente não sei qual é a solução para esse tipo de coisa aqui. Se cara, tem atualização, o cara não atualizou, para de funcionar, o cara vai ficar desesperado, vai falar, você não atualizou. É mesmo, obrigado. O que eu falei, a cláusula de você pode, talvez seja mais barato para você o lucro cessante se eu parar de funcionar do que se alguém te invadir. Escolhe. Cara, acho que a solução é enxerto de neurônio, cara. Acho que só estamos nesse ponto. É enxerto do neurônio. Não tem outra saída, né? Ou enxerta neurônio ou recicla. Daqui a pouco, como vamos fazer uma máquina, sabe aquelas que tem na pia que joga comida para jogar fora? Fazer de gente, cara, sabe? O moedor de carne do Pink Floyd, para ver se entra alguma coisa na cabecinha desse povo, porque tá demais, cara. Tá demais. Olha essa aqui a próxima. Você cantou a bola semana passada, velho. Então, e olha que eu não tenho nada a ver com isso, mas assim, eu pus de propósito uma do lado da outra, é para ninguém apontar o dedo e dar risada do outro, entendeu? Porque eu não gosto de bullying, E você se ligou que você falou isso na semana passada como exemplo e aconteceu no meio da semana, velho? Tá? Sonic Wall. Vocês lembram que o Abate falou? Você pega o programa da semana passada, o programa 198, vocês vão ver que o Abate deu um exemplo lá. Pega Sonic Wall. Pô, o cara vai lá, avisa pro cara fazer a atualização. Aí o nego não faz a atualização, quebra a cara, e depois a culpa é da Sonic Wall. Ele falou isso no programa. Olha o que aconteceu essa semana, cara. A Sonic Wall está avisando todos os seus usuários para resetar credenciais, porque teve um vazamento, velho. O vazamento foi confirmado.
a coisa tá feia e estão pedindo, por favor, vai vendo, redefinam as credenciais após vazamento de arquivo de backup de configurações de firewalls, né? Então, pô, cara, você tem acesso ao MySonic Wall, vai lá e troca a sua senha. Aí isso daí o que vazou pode estar contendo token, senhas, facilitando ataques de tudo quanto é tipo de rede protegida, meu santo Cristo. Pelo amor de Deus, vai fazer o que agora, né? Ai, vocês são profetas como Apocalipse, né? Oh, vocês falam demais. Cara, a gente vê o desenho, cara. Está se formando um cabrunco lá na frente, uma bereba, velho. A gente tá falando faz tempo. Fica um monte... Sabe aquele negócio? A merda... Vamos falar o português, vai o português. A merda é a mesma. Mudam as moscas. Meu Deus do céu. Mesmo comportamento. Como é que você vai ter resultado diferente com o mesmo comportamento? Não existe. Einstein já falava isso lá atrás. Tá aí, ó. Vamos lá. Mais 2 cenários aqui. 1. Problemas podem acontecer com qualquer um. Então não adianta dar risada do amiguinho que tem para todos. 2. Eu acho que está ficando cada vez mais claro que senhas são um problema. Porque assim, vazou um monte de coisa e a orientação é atualização de senha, chave de acesso, etc, etc. Mesmo com múltiplo fator de autenticação, continua existindo uma coisa que chama senha e talvez esteja na hora de repensar qual é a melhor maneira. Se é aqueles tokens únicos que vai por e-mail, que nem senha você coloca mais, porque assim, você não precisa lembrar, 2, você não precisa escrever, e 3, você não precisa esquecer. Aí, tá vendo? Tá colecionando? Aí, eu tô, cara, tá para ver se esses caras ligam pra gente, a gente já manda pronto para cara, o Xarope. Você já ouviu falar nisso, né? Eu tenho até chave de paralela aqui de AutoCAD, dá pra gente mandar pros caras também. Vocês querem voltar para trás, né? E aquela conversa que nós tivemos no Mindsec, que no meio do fervor da discussão, você me soltou a seguinte frase: o token é um token. Se ele é compartilhado, ele deixa de ser token. Quando você chega ao cúmulo de falar um negócio desse com a pessoa, é porque eu acho que já ninguém sabe o que é um token. Estão banalizando os detalhes de segurança da informação. Você concorda comigo, Márcio? Pô, Alexandre, acho que da próxima vez eu tenho que tomar mais remédio, viu? Antes de ir pro evento. Ou termos umas finalizações como no primeiro dia, que a gente ficou até mais bonito no dia seguinte, né? Depois de tirar os resultados. Gostando de mim, mas as pessoas continuam gostando de mim. Eu sempre tenho medo, cara. Né? Quando as pessoas chegam assim, eu falo, nossa, apanhei hoje. Não. O pessoal vem me abraçar, né? Fico feliz. Ah, meu Deus do céu, é demais, cara, é demais. Agora, vamos voltar um pouquinho para o mundo hardware, né? O mundo hardware também merece atenção. Só que também a gente já falou coisas semelhantes um tempinho atrás, e não sei se é a mesma coisa, depois a gente olha mais a fundo, mas já teve coisa há pouco tempo sobre isso. VMscape, né? Os caras criaram um ataque, isso é inteligente pra caramba, tá, gente? Eles criaram um ataque, foi criado por pesquisadores da ETH de Zurich, permite que uma máquina virtual maliciosa vaze dados sensíveis do Hyper-V, do QEMU, que é o corzinho que está pensando, que é a mesma CPU, né, modernas da AMD, a Zen 1 até a Zen 5. Também da Intel, Coffee Lake, né?
E esse método de isolamento entre as VMs é muito inteligente, né? Entre a VM e o hypervisor, pode expor chaves de criptografia e dados importantes, mesmo com a proteção existente contra ataques do tipo espectro. Cara, isso aqui é mais do que engenharia inversa. Os caras entenderam de cabo a rabo como funciona a troca de informação entre uma VM Hypervision, certo? E os caras estão dançando ciranda. É o elefante na sala de cristal dançando com tanga rosa, né? E quando os caras viram, já era. Porque tem tanta gente usando coisa virtualizada que acha que é mais simples do que fazer uma VPN. Eu ainda sou adepto muito, em muitos casos, de uma VPN que o cara vai lá, tem o acesso dele, eu controlo tudo que o cara faz, deixa de fazer, onde vai, deixa de ir, do que essas máquinas virtuais que pode ter uma bobeira que você dê, uma coisinha que você sobe errado, você abre um caminhão de problemas para você carregar nas costas depois. Concorda comigo, Amado? O negócio é brabo. Ale, assim, eu acho que enquanto tem algumas pessoas que estão, sei lá, talvez se preocupando com um tipo de coisa ou com um tipo de vulnerabilidade, a gente vê aqui que existe pesquisador sério mostrando a possibilidade de sair fora do Matrix mesmo, tá? E causar um grande estrago. Por enquanto, eu acho que muitas dessas possibilidades elas foram demonstradas por profissionais sérios e informadas a tempo para dar possibilidade de correção. Mas a chance de besteira e de outros caras não tão sérios e não tão éticos fazerem coisas parecidas continua existindo. E aí começou a confusão. Abriu o portal do inferno, né, cara? Abriu as portas do inferno. Tem uma coisa, cara, sobre tecnologia, eu não me lembro quem foi que falou, mas eu escutei, dos caras dos velhão, sabe? Eu não sei se foi Mitnick, não sei se foi aquele outro que fazia criptografia que faleceu. É um dos antigos, que ele falava assim, o maior problema da tecnologia são as pessoas que tentam utilizá-la sem entendê-la, né? Porque é o go horse que a gente brinca hoje em dia, as coisas que o cara quer dizer, ele tá. Existe até uma tiração de sarro daquele que era o cara careca, que falava. Qual que era o nome? Que o cara ia morrendo, perdia a perna, começou a lamber selo, que passava no Jô Soares, eu esqueci. Joseph Klimber. Joseph Klimber, né? Chega até uma coisa assim, que as coisas são tão óbvias que as pessoas querem estar no papo in e não no papo out, que ele começa a utilizar também sem saber por quê. E aí cai numa sinuca da vida, né? O cara ocupa um cargo de confiança, de segurança dentro de uma empresa e toma decisões erradas, sem pessoas capacitadas, e gera esse problema que a gente fala para vocês, até não poder mais. Bom, ele não para por aí, tá? Vamos falar agora, vamos para o mundo dos celulares agora, para vocês ficarem um pouco mais assustados. A Samsung atualizou, né? A exploração que estava ocorrendo em cima de um Zero Day, que foi reportada pelo WhatsApp. Olha que coisa louca. Há um tempo atrás a gente falou da Apple. Eu não sei se vocês perceberam, mas sempre a gente fala da Apple, a gente fala de Android, porque, como a Mate fala, tem para todo mundo, cara. Não vem querer falar assim, eu estou bem. Não está bem. Tem que sempre estar alerta. E a Samsung resolveu um problema de Zero Day em cima do WhatsApp. O WhatsApp percebeu que havia uma vulnerabilidade crítica na execução remota de código, cara. Aí falou assim, opa, peraí, mas onde está isso? Android 13 ou versões mais novas, que estava sendo explorada ativamente. Eles perceberam, né, nos laboratórios, e falaram para a provedora, né, Samsung,
Essa falha a gente descobriu, está na biblioteca de processamento de imagem. Mostrou onde que estava e falou assim, meus queridos, vamos lá, amiguinhos, vamos resolver o problema? E agora cabe a Samsung resolver. Tá? A Meta ajudou, Samsung avisou. Normalmente o Samsung atualiza sozinho se você fez as configurações corretas. Se não fez, vai atualizar. Isso aqui é bravo também, Mate? Porque tu não dá risada de iOS, esquece o outro lado às vezes também, né, cara? Mas eu acho que a risada é muito mais do lado do iOS. Semana passada, a gente acabou falando, né? Semana passada ou na outra, de algumas atualizações da Apple e de situações dessas relacionadas ao zero clique e tudo mais, né? Aqui, mais uma vez, é interessante esse tipo de... Eu acho que é algo muito parecido com o que está acontecendo no mundo, Alexandre. Eu parando para pensar aqui. O que eu quero dizer com isso daqui? A vulnerabilidade é uma vulnerabilidade no WhatsApp, só que ela usa uma biblioteca de processamento de imagens e essa biblioteca tem problema. É a mesma situação... Já aconteceu no iOS isso aí há pouco tempo. Mas então, é a mesma situação de gestão de terceiro. A culpa é de uma parte no meio do processo, que acaba prejudicando o todo, né? De qualquer maneira, tem que se tomar cuidado. Nós não vamos fazer a comparação aqui agora, mas a vulnerabilidade está presente nos dispositivos da Android versão 13 ou versão posteriores, está sendo explorado ativamente. 13 para cima, de 13 para cima. É claro que falar está sendo explorado ativamente, a gente já falou. Está ativamente, não significa que é que nem chuva, que saiu, você vai se molhar, tá? Se estiver chovendo do lado de fora. Isso aqui geralmente é cirúrgico. É um grupo, é uma profissão, é um país, é alguma coisa, tá? Então, não precisa, eu acho que é um problema, não precisa gerar desespero. Tem o equipamento Samsung, por favor, atualiza, tá? Mas, para ninguém ficar triste, a iOS também apresentou problema, né? A Apple avisou também de um Zero Day e colocou atualizações para vários celulares e iPads, tanto celular quanto iPad. É celular assim, iPhone 6S, 7, 8, 8 Plus, o X, que é o 10, né? E os iPads de todas as gerações touch e as anteriores. Cara, o que acontece, cara? Tem para todo mundo. A gente está cansado de falar. Aqui a gente contou um problema para vocês relacionado a Zero Day com a Android. O WhatsApp descobriu e compartilhou a informação com o Android para que pudessem ser corrigidos. E agora a Apple também está com problema com versões antigas, né? Aí a gente fala assim, mas é a mesma coisa? Não, é outra coisa, só que é na imagem do framework de I/O, né? O que acontece? O que a gente percebe é que os últimos problemas que estão acontecendo, tanto para a Apple quanto para Android, sempre está afetando bibliotecas de imagens. Vocês já repararam isso? Porque mudou-se muito em tecnologia de câmera, foto, gravação, compartilhamento de imagem via mídia social. Então, meu amigo, prestem atenção, é onde o negócio está pegando, né? Acho que nunca foi tão utilizado câmera de celular como vem sendo utilizado atualmente. E no caso aqui do Android, até para coisas mais novas, mas do iOS são máquinas mais antigas. Então, de repente, a tecnologia que está sendo utilizada para fazer gravação, o tipo de firmware utilizado nos mais antigos não estava preparado para cobrir todas as lacunas. E por isso tem patch também. Então, amiguinho, vai atrás do seu patch e tenta resolver. Não é mesmo, Amate? Biblioteca antiga, né? Descobrir a vulnerabilidade hoje. Eles começam a olhar e descobrem que tem um problema lá atrás.
uma coisa que a Apple faz e faz muito bem feito é dar suporte para várias versões antigas de aparelho. Isso eles fazem muito bem feito. E daí, tá aí, ó. Essa vulnerabilidade atinge, né? 6, 7, 8, 9, 10. Tem um de cada também. Mas eu coloquei os dois juntinho para o primeiro cara que começou a dar risada pegar e já ficar preocupado aqui e ver que ele não é nem o mais bonitinho, nem o mais feinho. Cara, o negócio não para, não. A Google também está alerta, tá, gente? A Google está super ligada no que vem acontecendo aí no mercado, né? Com suas ações. A gente falou recentemente que teve várias contas que foram banidas, várias situações que foram alteradas dos acessos do Google. Depois a gente falou do Salesforce, que pode ter impactado muita coisa do Google. Independente disso, a Google informou que tirou do ar mais de 224 aplicativos de Android que estavam ali no meio, né, fazendo campanha de adware. Né? Então, você tinha aplicativos rodando em cima das sessões que eles põem à sua disposição, que enfiava uma porrada de anúncio e chamada de slop ads, né? Como é que fala? Slop é coice, né? Não, slop não é coice, é porrada, é um negócio assim, slop ads. AdWords de pancada. Dá uma olhada aí no slop, só para ver, mas se não me engano é coisa de baseada, assim, né? E aí, cara, olha isso, foi responsável por 2,3 bilhões de solicitações de anúncios por dia, cara. Então, um bot de fazer AdWords, fazer anúncio. Então, você está lá fazendo as coisas nas aplicações do Google e ele só socando anúncio. Você dá aquele joguinho no ponto de ônibus, tá lá em casa olhando o seu negócio e pipocando anúncio na sua tela. Né? Tem gangue disso? Tem, ou se tem. E ainda é pior, né? Tem ofuscação de eu não consigo falar essa palavra. Esteganografia, né? Então tem treta escondida em imagem, vídeo, para prejudicar quem é que está assistindo esses malwares. Aí tá clicando para acabar, clica para jogar um pouquinho, clica para ver mais informação, clica para ouvir aquelas histórias que nunca acabam geradas por IA. É um desmadre, como a gente fala na Espanha, né, cara? Triste isso aí, né, Mati? E não é a primeira vez, isso já aconteceu mais de uma vez, né, cara? Não, cara, é assim, estamos limpando, mas, cara, olha só, 2,3 bilhão de solicitação de anúncio por dia, né? 228 países. Exato, né? 38 milhões de vezes. Então, as quantidades são grandes. Ele não fala a idade, né? Desde quando essas coisas estavam aqui e que começaram a ser removidas. Mas é sinistro. Tá aqui, ó. Isso aqui é legal. O Google já atualizou o Play Protect para alertar sobre esses aplicativos. Mas os especialistas avisam que ataques desse tipo podem voltar. Claro, né, cara? Mas, vamos lá. Estamos de olho, estamos descobrindo, estamos cobrindo, tá arrumando as coisas. Uma hora a casa cai, né, cara? Uma hora a casa cai. O povo acredita que vai ser... Assim, tudo que vem fácil, vai fácil. O cara fica fazendo maldade, e uma hora dá problema. Mas, pô, por que acontece? É porque é muita, cara. É muita. A quantidade de problema que está ocorrendo no mercado hoje é gigantesca. Então não é a mesma turma. Tem, sei lá, cara. Eu arrisco dizer que hoje tem milhões de pessoas fazendo porcaria na internet, cara. Milhões, não é mais milhares. Eu acho que são milhões, porque é muita coisa de tudo quanto é tipo, cara. De tudo que é tipo. Passa do normal. Os caras provocando você já, Mate. Caralho, pô! É reflexo, cara, é reflexo. Olha lá. É reflexo.
Mas a gente tá bem cansado, cara. Mas não é cansado, não foi não, nem tanto de beber. A gente andou muito, a gente falou com muita gente, a gente enfiou o pé na jaca o primeiro dia, a gente não pode falar que não, né? Primeiro dia, eu vou falar para você que o negócio foi assustador. Né? Primeiro dia, teve gente que preferiu não encontrar a gente nos próximos 10 anos, porque escutaram tanta coisa que não devia. É, eu não vou nem falar nada, eu ia falar dos contratos que tem aí, nós até falava assim, não, porque a gente tem que fazer, foi animal, mas foi assim, foi um negócio assustador, a gente perdeu todas as vergonhas existentes na face da Terra. Se é que tinha alguma ainda, né, sobrando. Se é que tinha alguma escondendo. Eu cheguei ao cúmulo de até angariar pessoas pela rua. Foi no outro, mas Né? Outro dia, mas assim, assustador. Bom, gente, agora essa aqui é para vocês ficarem espertos, né? Para quem aqui só tem gente boa, né? Mas toda gente boa conhece sempre uma ovelha negra da família, então é bom avisar o cara da ovelha negra da família, aquele carinha que fica com o capuz lá no porão da avó, fazendo porcaria na internet, tomando Red Bull, um monte de refrigerante, comendo Cheetos, porque olha só, cara, faz tempo que a gente está olhando e falando que o cerco está fechando. Os filtros estão ficando mais inteligentes. A IA faz coisa para o mal, mas faz coisa para o bem também, se souber usar. Então, o que acontece, cara? O cara ganhou 4 anos de cadeia por vender filmes, aqueles que estão assim, sabe quando tem a pré-estreia, mostram para patrocinadores, para diretores, aí o cara vai com a câmera escondida, filma a bagaça toda, ou rouba na edição e põe no mercado. Pois é, esse cara tomou 4 anos de cadeia, o cara é lá de Memphis, no Tennessee, Estados Unidos, portanto. O nome dele é Stephen R. Hale. O bonitão tomou 57 meses de prisão por roubar e vender cópias digitais de filmes que não estavam sendo lançados ainda comercialmente. E aí você vê como que foi a investigação. Os caras, eles perceberam que ele tinha comercializando cópias do filme do Godzilla vs. Kong, Duna, né? Aquele Spider-Man sem volta para casa, né? No Way Home, da Homem-Aranha, muito antes do lançamento oficial. Inclusive compartilhando cópia digital online após burlar criptografias de proteção, porque tem uns negócios que às vezes dão uns flashzinhos, aparecem uns negócios embaixo, o cara ainda mudou a tela para isso não ficar incomodando as pessoas. Ou seja, cara, quer fazer coisa errada? Lembre-se que existem leis, né? E não vai pensar porque você está no Brasil e você vai... como é que eu vou falar assim, ofender uma pessoa lá nos Estados Unidos, que essa lei não pode chegar aqui. Do mesmo jeito que a informação chega para você aqui, você pode receber sanções legais por isso também. Falamos outro dia que pegaram o cara lá na França, o negro africano, e ele vai brincar um bom tempo na cadeia nos Estados Unidos, porque ele foi deportado para lá, né? Então, assim, história de filme é problema, tomem cuidado, não fique fazendo besteira, porque tem gente olhando. Direito autoral é problema. Bonito isso aí, hein, Márcio? Ale, a gente já tinha falado dessa notícia ou de uma notícia muito parecida. Eu tenho quase certeza que essa daqui, quando ele estava sendo processado. E agora, a notícia ela aparece de novo, porque agora sim ele foi condenado de uma vez, né? Então, antes, tinham pego ele e agora foi condenado. Existe alguns detalhes, né? De novo, o cara tem acesso privilegiado. A gente viu recentemente com a história do Pix, o cara que tinha acesso privilegiado. Então, tem um monte de coisa aqui. Se o cara pegasse simplesmente e levasse para casa dele para assistir, não teria problema nenhum. O problema era muito menor, né? Só que aqui o que ele fez? Ele vendeu
chama pirataria. Vendeu e não deu o devido dinheiro para o proprietário, é pirataria. E daí tá aí, 57 meses, entendeu? 5 anos aí, é isso? Quase 5. 60 seria 5, né? 4 anos e 9 meses. Bonito. Vamos ver que filme que... Não, espero que ele saia depois e conte qual filme estava passando lá, né? Sem ser pirateado, detalhe, né? Bom, galera, é isso aí. Cumprida a promessa, fizemos o programa na sexta-feira para vocês. Semana que vem é o programa 200. Vamos ver se a gente consegue armar alguma coisa para vocês. Na quinta-feira que vem vai ter um encontro promovido pela Caesar Advisor. De repente aparece alguma informação legal, a gente traz para vocês do que ocorrer e vida que segue, né? Muita coisa acontecendo. De novo, o Mindsec foi diferente, essa é a minha opinião. Dos outros anos foi muito diferente. Eu achei muito mais abrangente, eu achei que tinha muito mais realmente focado em negócio, e aquele ponto que você falou, não tinha tanto brinde, é um dos vamos falar assim, os DNA que prova que tinha muito mais gente tentando vender, mesmo que seja ruim o que estava tentando vender. Tinha muito mais gente pensando em fazer negócio, não é verdade? Do que só agradar quem estava passando na frente do stand deles, né, Mate? Concorda? Total, exatamente, cara. A feira, o brinde é por ser lembrado do cara depois. Mas você tem outras maneiras de lembrar do cara depois, não necessariamente essa. A gente foi num monte de stand que não tinha brinde, e nós pegamos o telefone, pegamos o cartão do cidadão, né? E pronto, funcionou do mesmo jeito, ou vai funcionar. Exatamente. Galera, beijo para vocês, ótima semana. Vamos ver se o povo dá uma acalmada, que tá, o negócio tá pesado, viu, cara? Tá, muita gente deixando de fazer atualização, muita gente na inércia, e inércia não é bom para ninguém. Vamos acordar, né? Já tem aí a 8.8 no Chile, depois tem a Ecoparty, então tem coisa acontecendo aqui na América Latina, vamos ficar de olho qual vai ser as tendências para esses dois casos. Eu não gosto muito da palavra tendência, que é muito mais para moda, mas é importante a gente falar que a gente está de olho no que vai acontecer nisso daí. Beijo a todos vocês. Muito obrigado para quem nos encontrou na feira e deu um abração. Foi bem bacana a gente encontrar o pessoal lá. E fiquem com a nossa frase célebre de finalização de Fernanda Mate. Trouxemos luz aos cantos mais escuros da Dark Web, um programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, extrovertida, informativa, porém sem nunca esquecer aquela dose de polêmica e acidez. Obrigado, boa noite. Programa Ed Zone.